Não tínhamos essas colheres de chá aqui, essas colheres de chá. Como era que ajuda, né? Que teríamos se tivéssemos esses recursos, esses bons recursos, para ajudar nossos pequenos a estarem, desde de tenra idade, tendo contato com verdades bíblicas e também dando uma ajuda para as mães em casa com os pequeninos, né? Isso lá em casa ajuda muito. O irmão Bita também. Quem sabe, quem criança em casa pequena sabe o que eu estou falando. Né? Eu acho que o Bita deve ser presbiteriano, mas ele é joia, ajuda muito. Sabe quem é Bita? Quem sabe quem é o Bita aí? E poucos, hein? Vocês que têm criança em casa, não conhecem o Bita? Entra lá para ver o Bita, como ele é legal. É bom, né, o Bita, né? Gosta não, Estevão? Cara, o fato é que a verdade que está sendo anunciada aqui, ela é preciosa. Isso chega a nós como nós que temos, então, os pequeninos, como tem sido útil cuidar, ter essas mensagens bíblicas, que eu cantei essa música aqui quando eu era pequeno, né? Então, nós conhecemos da nossa infância. A questão é que essa mensagem, ela aparentemente ou inicialmente é para crianças, mas ela é para todos nós, ela vai de 0 à morte, de 0 de idade à morte. De tão sério que é o que foi dito aqui agora, o que foi cantado na turma do cristãozinho, e que a gente ouve isso e acha legalzinho, bonitinho e banaliza. Nos aniversários da igreja eu gosto de reeditar mensagens que já preguei há muitos anos, e essa é uma delas. É uma das mensagens que o meu coração se enche de temor ao relembrá-la. O Deus que tudo vê. Abram suas Bíblias em Hebreus, capítulo 13. Não. Hebreus, capítulo 4, dos versos 13 ao 16. Hebreus, capítulo 4, dos versos 13 ao 16, diz assim: Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Amém? Vamos mais uma vez, mesmo assentados, fechar nossos olhos e orar. Obrigado, Pai querido, mais uma vez, por estarmos reunidos aqui em Teu nome, pela Tua palavra, ó Pai, mais uma vez aqui apresentada. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, que sejamos, ó Pai, alcançados pela Tua verdade, pela Tua palavra, confrontados, ó Deus, naquelas áreas onde precisamos mudar, melhorar, a partir da compreensão das realidades que envolvem, ó Deus, a Tua soberania sobre a Tua vida, sobre a nossa vida. As realidades que envolvem, ó Deus, o reconhecimento de que somos pecadores e as realidades que envolvem, ó Deus, a obra de Cristo em nosso favor. Nos ajuda a compreender isso nessa noite. Assim eu te peço, mais uma vez, agradecido em nome de Jesus. Amém. A primeira frase aqui do verso 13, ela vai nos mostrar, revelar uma verdade absoluta que eu tenho dito
nos últimos tempos, em Instituto Bíblico, nas mensagens, na série aos Romanos, que diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. A realidade soberana de Deus, a realidade onipotente, onisciente, onipresente, o controle absoluto de Deus sobre todas as coisas. Não porque Ele está fazendo isso agora, mas porque Ele sempre fez, porque Ele é assim. Nisso vemos a sua justiça, nisso vemos o seu amor. Deus é assim, misericordioso, bondoso, justo e santo. Por isso, então, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. E a frase seguinte, ela reforça essa afirmação, dizendo que tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Irmãos, a seriedade desse texto deve nos fazer refletir grandemente o que estamos fazendo no nosso relacionamento com Deus ou que tipo de relacionamento temos tido com Deus. Porque Deus está afirmando que nada está oculto aos seus olhos, e muito pelo contrário, tudo está descoberto, tudo está exposto diante dele, e todas as pessoas prestarão contas de suas vidas a Deus. Gostem disso ou não, creiam nisso ou não, a palavra de Deus nos afirma que o Deus que tudo vê, que nada está encoberto, muito pelo contrário, completamente descoberto aos seus olhos, afirma que prestaremos contas da nossa vida a eles, ou a Ele. Dependendo de como nós estamos vivendo, nós temos nessas afirmações ou um grande consolo ou um enorme de um problema. Não há alternativas. O problema, deixa eu começar pelo problema, né? E o problema dessa afirmação é que o Deus que tudo vê, Ele não apenas vê, conhece todas as coisas, mas Ele exige prestação de contas. Ele exige. Isso, na prática, quer dizer que nós estamos nus aos olhos de Deus. Não há nada que nós possamos esconder de Deus e ainda caímos na exigência do próprio Deus que tudo vê de ter a realidade ou a necessidade de prestarmos contas a Ele de tudo. Ou seja, nós vamos contar para Deus tudo de nossa vida. E Ele, na sua soberania, atestará o que é verdadeiro e o que vai queimar daquilo que falamos. Queimar no sentido de não prevalecer. Mas nós vamos, sem dúvida alguma, prestar contas àquele que nos vê como ninguém mais vê. Como nós somos capazes de omitir aquilo que não queremos que as pessoas ao nosso redor saibam sobre nós. Como nós somos capazes de manipular a opinião das pessoas ao nosso respeito. Mas Deus está dizendo que é impossível fazer isso com Ele. Isso será conferido na prestação de contas. Esta inegável verdade, ela vai jogar luz sobre os versos 14 ao 16, onde vamos agora finalmente sair do problema, que é real e existe, para a provisão de Deus para esse problema, que é a grande consolação da parte de Deus, porque a Bíblia nos diz que para essa dificílima realidade de que não temos como esconder de Deus os nossos atos, pensamentos, vontades, desejos, por mais íntimos que sejam, por mais que a aparência, o que é visto externamente,
aparente, uma realidade atraente ou simpática ou até espiritualizada, Deus nos vê nus, Deus nos vê nus. Difícil falar essa frase rápido. E para isso, então, dessa situação que nos deixaria sem alternativas, Deus nos consola com a afirmação, nesses versos 14 a 16, que Ele providenciou para nós um grande sumo sacerdote. O fato, meus irmãos, de que nada está oculto aos olhos do Deus que tudo vê, torna tão urgente a necessidade de um representante à altura, de um representante que possa, de maneira eficaz, agir em nosso favor, interceder em nosso favor, porque a nossa situação é muito ruim diante do Deus que tudo vê. De qualquer um de nós. Por mais que a aparência diga talvez uma outra coisa, não temos como nos esquivar do Deus que nos vê nus. Estou falando do nu no sentido de sem roupa, não. Estou falando nu no sentido de penetrar no mais íntimo da minha vontade e do meu pensamento. E saber o que está lá. Isso nos deixa numa situação extremamente delicada. Mas então Deus providenciou esse eficaz representante para interceder por nós. O grande sumo sacerdote. O capítulo 5, aqui ainda de Hebreus, no verso 1, vou colocar aqui o slide, diz que todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-lo em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. O verso 14, então, voltando para o nosso texto aqui do capítulo 4, vai nos dizer, então, que não somente nós temos um sumo sacerdote, mas vai nos dizer que nós temos um grande sumo sacerdote, aquele que é altamente eficaz para nos representar diante de Deus como intercessor e como a oferta, como o sacrifício, ao mesmo tempo. Jesus, então, se tornou esse nosso grande sumo sacerdote. Por quê? Porque Ele mesmo consumou nele mesmo a função de intercessor em nosso favor e sacrifício pelo nosso pecado quando Ele adentrou aos céus. Irmãos, isso torna Jesus a única esperança para nós. Aquela frase que a gente gosta, o crente gosta de botar na camiseta, né? Jesus, a única esperança. Não sabe o que significa isso. O significado disso é que nós estamos perdidos. Porque por mais que aparentemente eu faça um papel arrumadinho, bonitinho, de gente boa, o Deus que tudo vê, sabe o meu potencial para o mal, o meu potencial para o pecado. Não somente o potencial, mas aquilo que de fato eu produzo na minha mente e no meu coração, que ofendem um Deus santo e nos colocam na contramão no que diz respeito à sua justiça. Então Jesus, aquele que adentrou os céus como sacrifício de Deus pelo nosso pecado e ao mesmo tempo foi o nosso intercessor diante de Deus como grande sumo sacerdote, é a nossa última esperança. Por quê? Porque nós estamos totalmente expostos a esse Deus que tudo vê. E nós sabemos, meus queridos irmãos, aqueles que nos visitam, e nós sabemos que o fato de estarmos totalmente expostos vai mostrar coisas que nós não queríamos ou não gostaríamos que Deus visse. Mas Ele vê tudo. Nossa posição se complica dramaticamente diante disso. E de forma alguma eu com isso estou dizendo que Deus é mau. Muito pelo contrário, Deus é tão santo que contemplar a minha má vontade para com Ele, o meu relacionamento obstinado, interesseiro, a minha negligência para com as verdades que eu já aprendi,
Desprezo, muitas vezes, a textos bíblicos que eu não quero obedecer. Desprezo a soberania dele. Falta de reconhecimento de que ele é rei, ele é senhor e soberano e quer ser adorado. Tudo isso Deus vê. Ele não é mau porque ele é um perseguidor. Não. Ou Deus não é mau porque ele nos vê tudo e vê esse lado ruim. Mas ele é bom. Tante isso. Uma vez que nós reconhecemos que Deus tudo vê e vê o que é ruim em mim, e não é cego para se fazer de morto ou indiferente ao meu pecado, e isso, por justiça, deveria imputar sobre mim condenação. Aí Deus vai e providencia um grande sumo sacerdote para interceder por mim, pelo meu pecado. Isso é a única coisa, a única esperança para nós. Jesus é a providência de Deus em nosso favor, que deve então nos levar a nos apegar firmemente à fé que nós professamos. Porque a nossa única esperança é Jesus. Eu recebo de Deus a capacidade para crer nele e na obra de Cristo em meu favor. E eu devo me apegar a isso fortemente, porque isso é a única esperança para o meu estado de indigno, pecador, miserável. Esse texto me faz pensar no modo como nós geralmente nos relacionamos com Deus em alguns momentos da nossa vida, da nossa história. Certamente nós já fizemos coisas que deram errado. Já ou não? Já fizemos coisas que deram errado? Eu também. Já fizemos coisas que deram certo. Mas também já fizemos coisas que não deram certo, que deram muito errado. E aí, no caso, então, aqui eu vou usar a realidade do crente no Senhor Jesus. O crente, diante das fatalidades, das coisas que a gente projeta e não dão certo, ele percebe o livramento do Senhor, seja no meio da turbulência da vida, consolação, capacitação para passar pelas aflições em pé, confiando no Senhor, na sua providência, seja no livramento do problema. Então, nesses momentos, então, o crente ele identifica a provisão de Deus, a consolação de Deus durante todo esse processo. Geralmente, nessa fase, a gente ora mais, a gente lê mais a Bíblia, a gente está na vida da igreja. Eu tenho dito isso muitas vezes ao longo desses anos. Nessa fase de livramento, nós somos capazes de ser aqueles crentes maravilhosos, não é? Aí o tempo vai passando, a lembrança do livramento já não é tão clara, tão viva, os interesses vão mudando, as prioridades vão se alterando, e Deus começa a ser, a palavra de Deus e o próprio Deus começa a ser muito exigente. Eu começo a abrir mão das coisas que eu deveria estar apegado firmemente, com fé bíblica, com fé que vem de Deus, na sua palavra. Mas não, a gente vai deixando passar as realidades do livramento do Senhor, as prioridades vão ficando de lado, enfim. Chega muito rapidamente o ponto que Deus não ia querer isso de mim, começamos a negligenciar, e o processo então se completa, quando simplesmente a gente esquece que Deus tudo vê. O processo da negligência espiritual, ele se completa quando a gente esquece que estamos diante do Deus que tudo vê. Amados, quando é que nós vamos definitivamente nos apegar com toda a firmeza à fé que nós professamos? Quando que isso vai acontecer? Quanto mais de aflições e lutas, problemas, situações extremas, vêm e nos afligem e a gente pede a Deus, clama a Deus, porque sabe que Ele é o nosso provedor nos dias de lutas nessa vida. Mas não podemos esquecer que também que Ele é o provedor da alegria, dos bons dias de nossa vida. E por isso, se não estivermos apegados firmemente à fé que professamos na Sua palavra, nós seremos simplesmente crentes oportunistas, negligentes, interesseiros, e não estaremos usando devidamente ou nos exercitando a fé como é o propósito da fé,
Deus nos deu fé para crer nele, não para ficarmos fazendo mágicas evangélicas por aí. Deus nos deu fé para crer nele, na sua palavra, naquilo que já confessamos. Quando vamos acreditar que Deus providenciou para nós que estávamos perdidos diante do Deus que tudo vê, o grande livramento, o grande intercessor e o único suficiente sacrifício para que não fôssemos exterminados como pecadores miseráveis. E crendo nisso, o que falta para nós nos apegarmos intensamente à fé que nós professamos na palavra de Deus, na sua verdade. Nós não podemos achar que esse texto significa apenas vir à igreja nos dias de culto, ceia ou de aniversário da igreja. Se apegar à fé não é um monte de rituais evangélicos ou evangelicalizados. Esse envolvimento com as verdades de Deus pela fé é um relacionamento de comunhão com o Senhor pela sua palavra, crendo que ela é verdadeira e eficaz. E a partir daí, então, que exercitamos a fé quando obedecemos ao Senhor e à sua vontade revelada nas Escrituras. Apegar-se às verdades que envolvem a nossa salvação em Cristo Jesus, isso deve refletir nesse apego às verdades de Deus, devemos refletir isso no nosso modo de vida. O nosso modo de vida deve refletir este apego que temos pela fé, a sua palavra, que um dia confessamos crer. Aí talvez você diga assim, pastor, isso é muito difícil. Muito difícil. São muitas tentações, pastor. São muitas dificuldades. As dificuldades cada vez aumentam mais. E eu não vou negar isso, não. De fato, se apegar firmemente à fé que professamos é um enorme desafio. E é exatamente por isso que o verso 15 diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Irmãos, a expressão compadecer-se, ela é muito significativa nesse texto. Eu queria pedir que os pais segurassem as crianças no vai e vem, entrando e saindo do templo, por gentileza. Essa expressão compadecer-se, ela é muito significativa aqui no contexto desse texto, porque ela significa que Jesus sofreu juntamente conosco. Jesus sofreu o tipo de dores que nós sofremos, o tipo de pressão que nós sofremos, o tipo de tentações que nós sofremos. Então o nosso grande sumo sacerdote se compadece daqueles que nele confiam assim, porque ele sofre juntamente conosco. Jesus não sofre juntamente conosco em nossas fraquezas, na teoria. Não, o texto nos diz assim, como nós, Jesus passou todo tipo de tentação, porém sem pecado. Mas o fato de Jesus ter passado pelo que passamos sem pecado ou sem pecar, engasga muita gente. Dá uma engasgada nas nossas convicções. O pensamento é mais ou menos o seguinte, vê se você concorda comigo. Pastor, eu sou tentado e acabo pecando. Jesus foi tentado como eu, mas não pecou. Pastor, como é que as tentações dele podem ser iguais às minhas? Não é assim? Que isso passa pela nossa cabeça? Com esse pensamento, então, as pessoas questionam as Escrituras. Questionam a palavra de Deus, que afirmam que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. E muito facilmente sucumbem à ideia incrédula
de que Jesus é Deus, pastor, eu não. Aí não dá, pastor. É necessário que a gente esclareça aqui algumas coisas. Primeira delas, a tentação em si mesma não é pecaminosa. Ser tentado não significa que eu pequei. Significa que eu fui tentado. Pecar é o segundo movimento. Eu sou tentado, se eu respondo à tentação com a prática daquilo que eu fui tentado, então eu pequei. Até então, no campo da tentação, se eu não pecar, eu fui apenas tentado. Jesus foi tentado muitas vezes. E digo mais, em todo tipo de tentações como as nossas. Jesus foi, sim. Suas provações foram semelhantes às nossas. Fome no tempo no deserto. Bebeu água porque teve sede. Usou o banheiro como nós. Teve fraquezas no sentido de físicas, não no sentido de pecado. Necessidades físicas, cansaço. Fisicamente, passou por coisas como nós. Agora, é certo, Jesus passou por tensões e pressões também que nenhuma outra pessoa já conheceu. Irmãos, Jesus, ele de fato não tinha inclinação para o pecado que nós temos. Mas o que são as nossas tentações comparadas às que ele sofreu? Vou dar apenas um exemplo. Quando no deserto Jesus foi tentado pelo próprio Satanás, Jesus estava 40 dias já em jejum, com fome. E ele foi tentado exatamente na sua realidade divina. Você não é Deus? Transforma essa pedra em pão. Você não é Deus? Pula daqui desse precipício. Os anjos te pegam lá embaixo. Nenhum de nós sofreu coisa nem parecida. Ter o poder para se livrar de uma necessidade e não usar esse poder. Permanecer na condição para o qual ele estava ali, em nosso lugar, e daqui a pouco ir à cruz, morrer pelos nossos pecados. Então, sem dúvida alguma, ele conhece todas as nossas necessidades. Foi tentado em todas as coisas. Porém, não pecou, suportou obedientemente a Deus as necessidades que passou por nós. Por isso nós podemos nos apegar com absoluta firmeza à fé que nós confessamos sem vacilar, porque nós temos, sem dúvida alguma, um grande sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque ele conhece as nossas tentações e provações e ainda assim não pecou. Irmãos, isso é tão extraordinário, isso é tão bom. O que nós não podemos perder de vista durante esse desenrolar aqui da mensagem é que não haveria escapatória para nenhum de nós diante de um Deus que tudo vê. Aquilo que nós aparentamos aqui, manipulamos as circunstâncias para que sermos bem vistos, mas que em particular nós sabemos o que somos capazes, estaríamos completamente perdidos diante da justiça desse Deus Santo. Aí Deus nos oferece a interferência poderosa e suficiente do seu Filho, como o grande sumo sacerdote, representante legal da parte de Deus, não somente para interceder por nós, pecadores arrependidos, interceder pelo pecador arrependido, mas também se tornar o sacrifício de Deus por esse pecador arrependido. Que provisão de Deus! E Ele que conhece profundamente as nossas necessidades, conhece as nossas fraquezas. Irmãos, mesmo ainda pecadores e debaixo dos olhos daquele que é santo, daquele que tudo vê, é maravilhoso lembrarmos que nós temos um supremo grande, ou um grande sumo sacerdote. E vemos no verso 16 a exortação que diz: aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia
e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Irmãos, o crente ele deve chegar a Deus com toda confiança. Por que nós podemos nos chegar a Deus, como pecadores ainda que somos, com grande confiança, não sermos exterminados por a santidade de um Deus justo, que não é cego para não enxergar o meu pecado, o Deus que tudo vê, por causa da interferência do grande sumo sacerdote? Nós estamos aqui podendo prestar o nosso culto ao nosso Deus por causa da interferência, da soberana influência, ingerência, intercessão do grande sumo sacerdote. Por isso podemos chegar diante dele sem medo, com confiança. Em segundo lugar, nós devemos observar essa expressão trono da graça. Irmãos, o trono sem graça é poder de Deus sem misericórdia de Deus. O trono sem graça é o falar de poder de Deus, de justiça de Deus, de um amor de Deus implacável e perfeito, que não se associa com o meu pecado, mas enxerga o meu pecado e faz juízo sobre o meu pecado. Um amor glorioso que mandou Jesus Cristo interceder como meu intercessor e sacrifício por mim, conhecedor das minhas necessidades. Caso contrário, eu seria exterminado. Por isso, então, este não é um trono sem graça, mas ele é o trono da graça e piedade, porque nós temos não somente o Deus que vê o meu pecado, mas também que enxerga o pecador arrependido, e para esse pecador arrependido nós temos intercessor suficiente e sacrifício suficiente que nos permite, então, esta aproximação confiante, sem medo, do seu trono, da sua presença. Então, o trono da graça é o lugar onde nós recebemos esse favor gratuito de Deus. E devemos nos achegar a Ele pela fé, confiantemente, se nós reconhecemos que somos pecadores, mas arrependidos, nos aproximamos de Deus através de Jesus Cristo e temos, então, intercessor suficiente por nós para podermos nos apegar à provisão que Deus nos deu em Jesus Cristo. Mais uma verdade que vemos neste versículo é a combinação que há entre misericórdia e graça. Essa combinação é altamente poderosa, porque ela revela aquela ideia de amor paciente de Deus. Irmãos, como o amor de Deus é paciente. Só o fato de você estar aqui agora, conhecendo as suas intenções intimamente, vendo eu e você nus, nós podemos afirmar da paciência deste amor, esse Deus santo e justo que não compactua das nossas manipulações e pecados, ao mesmo tempo exerce a plenitude de um amor paciente, que me convida agora ao arrependimento, me aproximar dele pela fé naquilo que professamos ou cremos da sua palavra. Que coisa boa! E finalmente nós vemos nesse texto do verso 16 que essa misericórdia e graça, elas são dispensadas a nós no momento de necessidade. E aí a primeira coisa que vem na nossa cabeça são os problemas de amanhã, segunda-feira. É o banco, é o trabalho, é o fulano, é o ciclano, é o marido, é o filho, é a esposa. Isso seguramente são problemas também. Mas o nosso maior problema é a separação de Deus, irmãos. Nosso maior problema é a nossa negligência em relação a esse Deus santo. Nosso maior problema é confessar que cremos num monte de coisa, mas temos uma vida que não podemos e nos envergonhamos pelo fato de Deus nos ver nus. Por não termos o que apresentar a Deus lá dentro da nossa alma, porque sabemos que a aparência é bonitinha, mas por dentro está tudo detonado. Essa é a nossa maior necessidade, queridos. Confissão de pecados, clamar a Deus que por misericórdia, através de Jesus, eu possa realmente estar me aproximando do trono da sua graça, confiantemente, sem medo, porque eu tenho um supremo sumo sacerdote,
Os outros problemas são importantes, mas o maior problema que eu tenho é estar separado de Deus pelo pecado. Esse é o meu maior problema. Essa é a maior tragédia do ser humano. Porque se Jesus é a única solução que temos para o nosso problema de pecado, como eu posso achar que eu tenho outro tipo de necessidade? Por mais que elas existam. Mas que, em primeiro lugar, não seja um relacionamento rachado com Deus, porque eu ainda gosto mais de pecar do que servi-lo. Como isso é sério. O amor de Deus, ele é muito paciente. Meus queridos irmãos, para que nós possamos estar debaixo de tão maravilhosa promessa, nós precisamos, então, ter em mente que nada está oculto aos olhos de Deus. Não se deixe oprimir por isso, não. Isso é bênção. Isso é uma bênção, uma proteção que eu e você podemos ter. É nós termos convicção bíblica de que eu não posso esconder nada de Deus. Quer proteção maior do que essa? Quer carinho maior do que esse? Que eu poder o tempo todo não ter como botar coisas escondidinhas e ficar lá administrando o meu pecado de estimação, ficar lá engordando o meu pecado, alimentando ele com as minhas intenções pecaminosas, com as circunstâncias que eu armo, para poder alimentar aquele desejo pecaminoso. Se eu tenho temor ao Senhor, se eu creio na palavra de Deus, e Deus diz que nada está oculto aos seus olhos, isso é uma bênção, uma proteção de Deus para que eu possa chegar, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Porque para o pecador, Deus providenciou o grande sumo sacerdote. Para aquele que diz que não tem pecado, esse aí está perdido. Ou que o seu pecado não é tão importante, está com problemas. Mas para aquele que sabe que não pode esconder nada de Deus, esse pode chegar confiantemente, sem medo ao trono da graça, crendo que Deus providenciou para nós um grande sumo sacerdote, que eficazmente intercede por nós. Conhecedor das nossas muitas necessidades, ele é altamente eficaz na sua intercessão em nosso favor. Por isso nós temos misericórdia e graça da parte de Deus nos momentos de necessidade. Haverá o dia de prestação de contas, meus irmãos. Não negligencie isso. E nem permita que isso seja um tempo de opressão também. Aí agora, como é que vai ser? Não, amado irmão, seja um crente piedoso, que não tem prazer nenhum no pecado, que ama Jesus e o pecado é um problema para você também. Busque uma vida santificada, adore a Deus na beleza da sua santidade, adore ao Senhor e o sirva porque você reconhece quem Ele é. E lute contra o pecado porque você reconhece o amor dEle. Não tenha prazer em se afastar das coisas que envolvem o nosso serviço na obra de Cristo, porque você sabe de onde você foi tirado e com grande amor que você foi perdoado por Jesus na cruz. É isso que nos movimenta pela fé a adorá-lo e servi-lo dignamente. Então, prestação de contas é bênção. É bênção do Senhor. Nós temos, então, um grande sumo sacerdote. É por isso que nós devemos nos apegar com toda a firmeza às coisas que nós já confessamos, irmãos. Se apegue. A ideia de se abraçar. Fique envolvido com as coisas do Senhor, com a palavra dele, que um dia talvez você já tenha confessado. E hoje você está negligente. Pare em nome de Jesus. Lembre-se que o Deus que tudo vê conhece você nu e tem um grande prazer em perdoar pecados de pecadores arrependidos. É dessa forma que nós podemos nos aproximar confiantes, seguros do trono da graça e desfrutar de todo o socorro que vem do Senhor nas nossas necessidades. A primeira grande necessidade é de remover o abismo que o pecado causa. Isso restaura a nossa comunhão com Deus, traz de volta a alegria da salvação, do perdão de pecados através de Jesus,
E então, Deus também tem muito prazer em vir ao nosso encontro, nas nossas muitas necessidades dessa vida. Mas coloque a sua casa em ordem. Deus não é seu secretário, Deus é Rei e Senhor. Deus é Salvador. Ele é o que providenciou o perdão de pecados através de Jesus para pecadores arrependidos. Então o adore em primeiro lugar e creia na sua providência para todas as demais lutas que temos no nosso dia a dia. É assim que nós devemos nos relacionar com Deus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Bondoso Deus, muitíssimo obrigado pela oportunidade que temos, ó Pai, de olhar para a Tua palavra e reconhecer, ó Deus, que Tu és poderoso, justo, santo, amoroso, misericordioso, o Deus que tudo vê. Que possamos, ó Deus, olhar para isso com toda seriedade e nos render diante das aparências que criamos, diante, ó Deus, da tentativa de acreditar na aparência e esquecendo que o Senhor tudo vê. Ajuda-nos, ó Pai, a nos rasgar diante de Ti, ó Pai, confessando pecados, porque para isso temos o grande sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, que intercede pelo pecador arrependido, diante de Ti, ó Pai. Isso nos capacita, uma vez que exercitemos a fé naquilo que cremos, que já professamos. Ó Pai querido, a Tua palavra diz que podemos depois disso nos aproximar seguros, sem medo, no trono da graça, do trono da misericórdia, e sermos supridos, ó Deus, em nossas carências. Ó Deus querido, em nome de Jesus, não deixem de esquecer disso. Que haja agora confissão de pecados, ó Deus. Que haja agora um rasgado coração diante da Tua justiça, do Teu amor. Que haja, ó Deus, um reconhecimento de que somos pecadores, mas que Deus providenciou em Jesus Cristo a provisão para o nosso pecado. Ajuda-nos a nos aproximar do Senhor pela fé na